Olá, boa tarde, queridos. Não vou demorar muito, não, porque a apresentação, a alegria que a gente está de ter a professora Maria Tereza Sadek aqui hoje supera qualquer apresentação. E ela pediu que fosse apresentada como a professora Maria Tereza Sadek. Então, sem mais delongas, eu queria agradecer às pessoas que vieram aqui hoje, a outros colegas que estão a caminho, os colegas do interior que possivelmente vão ter acesso a essa palestra. Foi um pleito dos colegas do interior, gostariam de estar aqui presentes, mas infelizmente não puderam. E é a primeira palestra que nós vamos ter gravada aqui, disponibilizada para os defensores públicos do interior. Então, com vocês, a fala da nossa querida professora Maria Tereza Sadek. Bater palma antes, se for um fracasso, como faz para tirar a palma de volta? Não tem jeito, tem? Não tem. Né? Bom, gente, boa tarde. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Quero primeiro cumprimentá-los por duas situações. Primeira situação, eu soube da batalha de vocês para entrarem. Meus parabéns, vocês estão entrando na instituição que eu considero a mais importante do sistema de justiça brasileiro. E diria que tem tantas características essa instituição que vocês são realmente aqueles que eu espero que se transformem nos meus ídolos, tá? Segundo cumprimento, hoje é dia dos namorados, né? Então, todos vocês que tenham um dia de muito amor, de muitas alegrias, os que têm namorado, beijem os namorados, os que não têm, que arrumem alguém à altura de vocês, tá? Bom, então eu vou começar dizendo o seguinte: eu não estou brincando quando eu digo que a Defensoria Pública, eu falo isso onde quer que eu vá, é a instituição mais importante do sistema de justiça brasileiro. Por quê? Porque mais do que a ideia simplesmente de acesso à justiça, que já foi até muito desvirtuada, a Defensoria Pública é a porta para a inclusão social. É aquela instituição encarregada de transformar um indivíduo em cidadão. Isso não é pouco, ao contrário, isso é muito. Eu diria que se a Defensoria Pública, de fato, responder às suas atribuições, nós teremos um país de cidadãos. Que isso tem um outro lado da moeda. Se ela não fizer isso, a Defensoria Pública é responsável pela exclusão. Então, se nós temos um país de cidadão, se deve à Defensoria Pública. Se não temos um país de cidadão, isso também se deve à Defensoria Pública. Eu vou te prender. Bom, como nós estávamos falando de acesso à justiça e a Defensoria Pública tem um papel primordial nisso, eu vou passar bem rapidamente sobre essas questões, que são questões teóricas, que certamente vocês conhecem, mas elas me dão um chão a respeito do qual eu vou desenvolver meu raciocínio a respeito da atividade que vocês vão começar a exercer, né? Primeira ideia de acesso à justiça e que foi pensado como ondas, ou seja, nós tivemos internacionalmente pelo menos 3 grandes ondas de acesso à justiça. A primeira onda foi assistência judicial a indivíduos de baixa renda. O que é isso? E eu acho que a Defensoria Pública se encaixa de uma certa forma nessa onda. É a ideia de que as pessoas, para se transformarem em cidadãos, têm que ter direitos. E esses direitos têm que ser garantidos, esses direitos têm que ser preservados, os conflitos têm que ser solucionados. Agora, então, essas pessoas de baixa renda vão ter a possibilidade de ter seus direitos garantidos através dessa primeira onda de acesso à justiça. Eu vou falar dessa primeira onda, mas essa primeira onda, apesar de a gente ter que valorizá-la, nós também temos que olhar o outro lado. Assistência às pessoas carentes não significa caridade. Este é o primeiro ponto que eu quero marcar com vocês, porque
Se vocês forem exercer as suas atribuições, achando que vocês estão sendo religiosos, a Madre Teresa de Calcutá tem um pedaço aí que tem que ser consertado. Porque não é caridade. Assistência aos vulneráveis significa dizer: eu vou fazer com que esses vulneráveis deixem de ser vulneráveis e não fiquem dependendo de mim eternamente. E, em segundo lugar, que esses vulneráveis sejam atendidos porque eles têm direito de ser atendidos. Eu não estou fazendo um favor, eu estou exercendo a minha atribuição. Eu sei que é duro dizer isso, porque isso muda um pouco a concepção do que significa a atribuição do defensor público. Defensor público é aquele que não está fazendo favor, é aquele que está fazendo a sua atribuição, e a sua atribuição é garantir a inclusão social. A segunda onda foi aquela onda que não parte mais do indivíduo que é carente, do indivíduo que é vulnerável, mas parte da ideia do grupo que é vulnerável, são os direitos difusos, são os direitos sociais. E tenta resolver esses conflitos, são conflitos de massa. Então, é um grupo que perdeu a moradia, é um grupo que não tem assistência médica, é um grupo que não tem assistência escolar, que não tem direito de ir e vir. Então, nós estamos falando de grupos, são direitos difusos. E é exatamente na atribuição desses direitos difusos que, de novo, a Defensoria Pública aparece, e vocês já devem saber que, ao exercer esta atribuição, vocês vão entrar em choque, vocês vão entrar, de alguma forma, vão estar ameaçando várias instituições. Em primeiro lugar, o Poder Executivo. Em segundo lugar, o Poder Legislativo. Em terceiro lugar, e não menos importante, o Ministério Público, que se considera como titular absoluto da ação civil pública, que é a ação que é patrocinada para garantir os interesses que não são meramente individuais, mas são supra-individuais. E, em terceiro lugar, de novo, a Defensoria aparece. Quer dizer, então, é como se eu dissesse assim, a Defensoria Pública surfa nas três ondas. E nas três ondas enfrenta desafios. Não são três ondas que você surfa num mar aberto, delicioso, com sol brilhando e tudo bem. São três ondas problemáticas. Então, já falei do primeiro problema, do segundo problema, e aqui, simplificação dos procedimentos e a ideia dos meios extrajudiciais. Ou seja, uma forma de vocês garantirem direitos é vocês resolverem os conflitos que estão diante de vocês sem a necessidade de ir ao Poder Judiciário. Ou seja, vocês solucionam esses conflitos com a autoridade que vocês têm por serem defensores públicos. Então, vocês são uma porta aberta, vocês são um ouvido, vocês são um colo que é dado para essa população vulnerável e que certamente vocês podem resolver muitos desses conflitos sem a necessidade de judicializá-los. Ou seja, quais são essas vantagens? A primeira grande vantagem, essa solução é mais rápida. Essa solução leva mais em consideração as partes. Ela faz com que as partes se vejam não como adversários, como inimigos, mas como partes que podem depois voltar a viver conjuntamente de uma forma pacificada. Então, a Defensoria Pública, de fato, ela está nessas três ondas, que são as três ondas que internacionalmente se fala a respeito do acesso à justiça. E agora eu quero falar da Defensoria Pública precisamente a partir do nosso texto constitucional de 88 e, mais especificamente, a partir da Emenda Constitucional número 45 de dezembro de 2004. Então, a Defensoria Pública se define como a instituição responsável de concretizar direitos, mas numa sociedade extremamente desigual. Então, ela tem dois tipos de atuação, uma atuação que é
no interior do Poder Judiciário, ou seja, provocando o Poder Judiciário, e uma atuação que não é judicializada, que é extrajudicial. O que significa dizer que o âmbito de atuação da Defensoria Pública é muito amplo. E aí eu quero mostrar para vocês, do ponto de vista comparativo, como a Defensoria Pública brasileira se distingue dos seus pares na América Latina. Em primeiro lugar, nessa questão que apenas dos 31 países que compõem a América Latina, apenas esses, a Defensoria Pública consta do texto constitucional. Isso não é pouco, isso é muito. Ou seja, o fato da Defensoria Pública estar constitucionalizada significa dizer que ela parte de um patamar superior àquele patamar das instituições similares, onde você não tem a Defensoria Pública incluída no texto constitucional. Agora, isso não basta, porque mesmo onde ela está incluída, não é isso ainda, onde ela não está incluída no texto constitucional, em geral, ela tem uma atuação, sobretudo na área penal, e não na área civil. E nós temos atuação na área penal e na área civil. Ou seja, o nosso rol de atribuições é muito mais amplo. O Brasil, isso aqui é o último censo feito pela Associação Nacional dos Defensores Públicos e pelo IPEA. O Brasil possui 2.680 comarcas e, nesse total de comarcas, apenas 28% são atendidas pela Defensoria Pública. O que significa dizer... Desculpa, gente, só para tentar, eu acho que não está funcionando. É porque não está baixo. Tá bom? Mais próximo. Eu tenho que falar mais próximo? É que eu falo com as mãos. Quando eu faço assim, ele vai longe, entendeu? É. O meu caso é melhor quando ele é aqui, porque aí eu não tenho como mudar, mas que a mão fica livre. Bom, então vamos lá. Então, a culpa é minha, eu é que faço isso, entendeu? Eu vou tentar não fazer. Vocês vejam que nós temos um déficit muito grande de defensorias públicas no Brasil. O que significa dizer que diminui a probabilidade de inclusão social, porque nós temos poucos defensores, nós temos menos defensores do que seria o ideal. Eu estou falando ainda em seria, porque eu tenho algumas restrições ao aumento da Defensoria Pública indiscriminado, mas eu vou chegar nesse pedaço daqui a pouco. Então, a Defensoria Pública, além de não estar em todas as comarcas, ela enfrenta uma série de desafios. E nós temos desafios de duas naturezas. A primeira natureza dos desafios é uma natureza que eu chamaria de objetiva, ou seja, diz respeito à realidade econômica, à realidade social, à realidade cultural. E o segundo desafio é de natureza interna, é da própria forma como a instituição foi concebida e como ela se estrutura. Então, agora eu vou entrar naquilo que eu chamo nos desafios que, de alguma forma, ameaçam tudo aquilo que eu falei até agora. Ou seja, até agora eu estava numa situação que era muito ideal. Era muito idealizada, ou seja, o defensor tem um papel importante. No Brasil nós temos um monte de direitos consagrados, a Defensoria Pública pode atuar em tudo isso, a Defensoria é responsável por uma série de atividades que são sumamente importantes. Mas agora nós vamos ver que este caminho não é um caminho fácil, ou seja, é como se eu dissesse, a estrada tem uma série de desafios e eu tenho que saber quais são esses desafios, senão eu não serei capaz de superá-los.
Tá? Então, vamos lá. Primeiro, para a realidade econômica, social e cultural. No Brasil, nós temos uma contradição ou um antagonismo muito grande entre aquilo que está escrito nas leis, aquilo que está prometido nos códigos e a realidade social. Então, é como se eu dissesse, se eu fosse conhecer o Brasil apenas através daquilo que está escrito, eu acabaria acreditando que eu estou num mar de rosas, certo? Então, eu tenho direitos de primeira geração, direitos de segunda geração, direitos de terceira geração e até de quarta geração. No entanto, a realidade é outra. Ou seja, a ideia de que todos nascem livres e iguais, para a maior parte da população brasileira, é nada. Significa muito pouco, porque isso não se traduz na realidade. Não é? Então, nós temos a consagração de todos os direitos civis, políticos, sociais, culturais, etc. e tal. No entanto, nós vivemos numa situação de extrema desigualdade. Então, é como se eu tivesse aí essa... Vocês desculpem a charge que está ali, mas me parece muito preciosa. Quem está aí no fundo vê? Então, a deusa da justiça, aqui de um lado você tem uma pessoa pobre, sem nada, e do outro lado um milionário, e a balança pendendo para aquele lado. Ou seja, é a ideia de que no mundo da legalidade todos são absolutamente iguais. Você tem uma situação de ausência de privilégio. Então, a melhor maneira da gente definir o que é igualdade é dizer igualdade é o combate aos privilégios. Igualdade significa dizer todos nós somos iguais. Nada nos diferencia no que diz respeito aos direitos. No entanto, na realidade, a situação é outra. Ou seja, é difícil nós encontrarmos, do ponto de vista da realidade, essa situação de absoluta igualdade. E isso não ocorre nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista cultural, nem no social, nem no cultural. E aí nós temos um papel. Primeiro, é a ideia de que nós somos os privilegiados e não nos vemos como privilegiados. Primeiro, se chegamos até a Defensoria Pública, foi porque tivemos um ensino básico razoável, um ensino secundário razoável, uma universidade razoável, conseguimos passar num exame que é dificílimo e nos tornamos defensores, apesar dos pesares. Eu sei da batalha de vocês, até volto a cumprimentá-los, porque vocês ingressaram e não puderam entrar assim que ingressaram, ou seja, um concurso por mérito muito valioso, muito valoroso, e que, a partir daí, eu espero que vocês não se vejam como sujeitos de privilégios. Vocês foram privilegiados pela realidade, mas vocês não podem se transformar em sujeitos de privilégio. Né? Mas eu vou voltar a esse tema, apesar de tudo. Mas aqui eu ainda quero fazer um panorama do grau de desigualdade, do grau de qual é esse retrato da sociedade brasileira, e nós vamos fazer uma comparação. Vocês vejam a situação do Brasil, como é uma situação bastante singular. Do ponto de vista do produto interno bruto, ou seja, da riqueza que o país produz, o Brasil tem uma posição de absoluto destaque. Ocupa a 6ª posição. No entanto, do ponto de vista da distribuição da renda, ou seja, como é que esta riqueza é distribuída pela população, o Brasil cai da 6ª posição para a posição de número 47. Ou seja, se nós tivéssemos uma igualdade na distribuição, o Brasil tinha que estar na 6ª posição também. Mas vejam que está muito longe da 6ª. Né? E aqui é o IDH. O IDH é mais preciso, é um indicador mais sensível do que a distribuição de renda, porque ele mede qualidade de vida. E aí, na qualidade de vida, o Brasil ainda cai mais ainda. Vai para a posição de número 87. Então, vejam, vocês vão atuar
é em relação a esta realidade, e não aquela que está dita que todos somos iguais, né? E aí, nós vamos ver o ranking de países no que se refere aqui à questão do IDH. Então, eu botei desse lado aqui países que, de alguma forma, nós temos alguma similaridade e relação. Então, vocês vão ver, o Chile, também na América Latina, está muito na frente do Brasil. Portugal, mesmo a Argentina, que os Kirchners conseguiram destruir um país que era extremamente civilizado, que nos anos 50 era o terceiro país no mundo em escolaridade, em qualidade de vida, hoje já caiu para a posição 45, e aposto que se fizerem um IDH hoje é pior ainda. Então, o Uruguai está na nossa frente, Rússia, Cuba, Panamá, México, Costa Rica, Venezuela e Peru. Aí vocês vão dizer, mas tem muita gente atrás. Tem. Tem mesmo. Vocês vão lá, a última posição são esses países que estão aí, são 186 países pesquisados. Mas nós temos que olhar naquilo que temos que melhorar, não no quem é que está atrás da gente para piorar, né? Bom, então o IDH de 2014, o IDH médio da América Latina era 0,74. O Brasil estava abaixo dessa média. Quanto mais próximo de 1, melhor é, certo? Então, o que significa dizer que o Brasil tem uma situação média pior do que dos demais países da América Latina. Em relação aos BRICS, o Brasil só perde para a Rússia. O Brasil é melhor do que a Índia, é melhor do que a China, porque na China, como vocês sabem, a mão de obra é extremamente explorada, não tem horário de trabalho, não tem tempo livre, não tem salário médio, não tem condições de moradia e etc. e tal. Então, quando comparados com a China, nós estamos numa situação mais vantajosa. Agora, se nós olharmos o índice de Gini é um índice muito importante. Sabe por quê? Ele mede qual é a distância entre as pessoas, que é o grau de desigualdade. Não é apenas se a renda média é X, mas qual é a distância entre aqueles que ganham a renda mais alta e os que ganham a renda mais baixa. Então, vejam, do ponto de vista da desigualdade, o país real menos desigual do mundo é o Japão. E do ponto de vista ainda dessa questão da desigualdade, o país mais desigual do mundo, ou seja, onde é maior a distância entre os mais ricos e os mais pobres, é a Namíbia. E onde está o Brasil? O Brasil está aí nessa situação intermediária. É um país de extremas desigualdades. E aí, aqui eu quero mostrar para vocês a situação dos diferentes estados. Porque, no nosso caso, não é apenas que nós sejamos um país de desigualdades, mas nós temos desigualdades regionais, estaduais e locais que são muito grandes. Então, vejam aqui a proporção da população sem nenhuma renda em 2010, eu estou dando 2010, porque é o último dado publicado pelo IBGE. Então, o estado com maior percentual de pessoas sem renda nenhuma, zero de renda, é Roraima. Depois o Maranhão, o Acre, Amazonas, Pará, Alagoas e Bahia. A situação com menor percentual de pessoas sem renda está em Santa Catarina, depois Distrito Federal, Rio Grande do Sul. Mas, como vocês veem, a situação da Bahia é muito séria e muito grave. Por que eu estou insistindo nisso? Porque eu parto do seguinte suposto, e eu acho que vocês têm que saber onde é que vocês estão atuando. Ou seja, não dá no mesmo ser defensor público em Santa Catarina ou ser defensor público na Bahia, ou ser defensor público em Roraima. Então,
Este é um recado que me parece extremamente significativo. Vocês são defensores públicos, aprovados por mérito, num país muito desigual, com muitas carências, e vão atuar num estado no qual o percentual da população sem nenhuma renda nenhuma é extremamente significativo. Isso com dado de 2010. Dada a crise, este percentual aumentou em todos os estados da federação. E aí, nós vamos chegar naquilo que a gente sempre se pergunta. Quem é o público-alvo da Defensoria? Quem é aquele que a Defensoria Pública deve assistir? E se começou um debate que é muito anterior ao ingresso de vocês na Defensoria Pública, onde é que se tinha que fazer o corte? Onde está o corte? É nos 3 salários mínimos, é nos 4 salários mínimos, é nos 5 salários mínimos, como se fosse possível se estabelecer esse tipo de corte, e não por uma situação muito mais importante, muito mais significativa do que aquela que o Amartya Sen descreveu. Ele diz: a pobreza deve ser vista como privação de capacidades básicas. Então, não é só renda, é privação de capacidades básicas. Em vez de meramente como baixo nível de renda, que é o critério tradicional de identificação da pobreza. Ou seja, ainda que vocês tenham uma situação familiar em que a renda não seja tão baixa assim, mas as pessoas não tenham escolaridade, não conheçam seus direitos, não tenham acesso à saúde, este é o público da Defensoria. Ou seja, são os excluídos. São aqueles que não têm condições de, por si só, conhecerem seus direitos e, ao conhecer seus direitos, reclamar esses direitos. Então, se nós formos pegar... Desculpa, o senhor estava fotografando, eu volto. Eu agradeceria muito, professora. Pois desculpe. Não. Perdão aí, viu? Não, não há o que pedir perdão. Quê? Eu não sabia a idade com essas coisas, sabe? A máquina, sou eu. Eu também. Bom, então, nós vamos pegar um dado que é básico na exclusão. Qual é o dado básico na exclusão? É a questão da alfabetização. Isso está mais do que provado em todos os países do mundo, que a escada para a inclusão, a principal escada para a inclusão é a alfabetização. E o que é que nós temos hoje? Nós temos uma situação de quase 14 milhões de jovens, adultos e idosos que não sabem nem ler nem escrever. Isso é muito alto. Ou seja, são pessoas que sequer conhecem que têm direitos. São pessoas que sequer sabem que, se tiver direito ameaçado, onde é que reclama? Então, vocês têm aí um papel absolutamente fundamental. Vejam que quase 10% da população de 15 anos ou mais não tem acesso à alfabetização. Isso para não falar do analfabetismo funcional, que aí faz com que essas proporções cresçam muito. E vejam, segundo dados do PNAD, 1 em cada 5 jovens de 18 a 29 anos, então não estou falando de adolescente nem de criança, que moram em cidades, abandonaram a escola antes de completar o ensino fundamental. E vocês sabem o que significa o ensino fundamental aqui neste país. Quer dizer, abandonaram antes de completar. E dos 34 milhões desses jovens que abandonaram, 7 milhões não concluíram o ensino fundamental. E aí, isso tem consequências no ranking de educação. Ou seja, esse ranking é produzido pela Unesco anualmente, e nós vamos ver que a posição do Brasil é uma posição muito crítica, muito crítica. Então, vejam, quais são os primeiros lugares? Reino Unido, Eslovênia, Finlândia, Cazaquistão, França, Bélgica. Não, vamos esquecer isso. Agora, vamos para cá, nessa coluna do lado direito, onde são países mais ou menos similares ao Brasil. Então, a posição de número 27, nós temos Cuba, Chile, México, Argentina, Uruguai, e vejam a posição do nosso país.
Então, o analfabetismo aqui está medido em países, qual é o percentual, e vocês podem ter uma ideia de onde é que nós nos localizamos, certo? Então, Chile, Uruguai e Argentina numa posição bastante favorável e o Brasil bastante desfavorável. Então, se nós agora abandonarmos ou deixarmos, virarmos a página da educação e formos pensar em moradia, qual é o percentual de pessoas ou qual é o montante de pessoas que não têm moradia? Ou seja, que vivem em situação absolutamente irregular. Em 2010, o Brasil tinha quase 11 milhões e meio de pessoas morando em favelas, palafitas ou em outros assentamentos irregulares. O que significa que 6% da população do país tem déficit de um direito básico, que é direito à moradia, à habitação. Em 20 anos, quase dobrou a proporção de indivíduos nessas áreas. E vejam, nós estamos falando antes da crise que nós estamos vivendo em 2015. Os dados relativos a junho de 2015 ainda não foram divulgados. Então, nós temos uma situação que nós vamos qualificar de desigualdades cumulativas. O que é desigualdade cumulativa? É a pior das situações. Porque uma coisa é você dizer as pessoas têm desigualdade de renda. Outra coisa é dizer as pessoas que têm desigualdade de renda têm também desigualdade na educação, têm também desigualdade na saúde, têm também desigualdade na habitação, têm também desigualdade, para concluir, no acesso à justiça. Então, isso se chama desigualdade cumulativa. Uma desigualdade leva a outra. Vocês vão dizer, mas em toda parte é assim. Eu vou dizer, não, não é assim. Mesmo em países menos ricos, como a Espanha, por exemplo, as desigualdades não são cumulativas. Eu tenho diferenças de renda? Tenho. No entanto, todo mundo tem o mesmo direito à saúde. Ou seja, a pessoa que tem uma função doméstica, de empregada doméstica, e o rei, eles vão para o mesmo hospital. É para o mesmo hospital, com o mesmo tipo de atendimento. E aí, então, nós temos uma situação que não é de desigualdade cumulativa. Então, a renda per capita, a renda individual de cada um, dos 10% mais ricos no Brasil, é 32 vezes maior do que a dos 40% mais pobres. Então, nós temos um índice tão elevado de desigualdade desse ponto de vista que nós só estamos à frente de 4 países africanos. A Suazilândia, a República Centro-Africana, Botswana e Namíbia. Que eu até vou fazer uma aposta. E essa não é para humilhá-los, porque ela vai para mim também, certo? Se eu perguntar para vocês, me localizem no mapa em 1 segundo onde é que estão esses países, vocês não vão saber. Apesar de terem passado num concurso dificílimo. Certo? Vocês sabem rapidamente onde fica esse país? Não, eu também não sei. É Suazilândia, eu também sei. O resto, não sei. Centro-Africana deve estar, como o nome indica, no centro da África, né? Mas aí é covardia. Agora, Botswana, onde está? Bom, vamos mudar de assunto. Bom, então, o que eu posso dizer é que os desafios da realidade são muitos. É como se eu dissesse, vocês vão ter que andar sobre um caminho que é tortuoso, que é pedregoso, que é cheio de desvios que nos enganam. Não, mas nós temos que saber que é este o caminho. E como se não bastasse isso, esses dados objetivos, isso tudo vem acompanhado de uma cultura que valoriza os privilégios. Então, existe um exemplo que eu gosto muito de dar, que é o seguinte. Tem um antropólogo, eu acho que talvez vocês conheçam, Roberto da Mata, que gosta de fazer um contraste entre uma cultura que ele chama de igualitária e uma cultura baseada no privilégio, né? Aqui no Brasil, quando uma pessoa faz uma coisa errada e tem uma autoridade, eles viram e falam, você sabe com quem você está falando? Não é? Que é para mostrar que eu estou numa posição superior.
Ou então, tem uma frase muito infeliz do presidente Lula, que é aquela quando o Sarney foi ser investigado, ele vira e fala, o Sarney não é um cidadão comum. Ora, por quê? Por que ele não é comum? Ele é assim. Ou ele pode fazer uma coisa que eu não posso. Ele não pode e eu não posso. Ou seja, nós temos essa cultura que é cheia de privilégios. Então, privilégios que começam nas grandes instituições, ou seja, todos os nossas instituições de prestígio são banhadas de privilégio. Então, são palácios de mármore, vocês forem para Brasília, isso é mais do que visível, vocês forem para o STJ, isso é chocante, são carros até não poder mais, e aí se faz a comparação. Vocês sabem que na Suprema Corte norte-americana, só o presidente da corte tem carro? Os outros todos vão de ou metrô, ou de carro próprio, ou a pé? Aqui no Brasil, cada um tem seu próprio. Tem o seu próprio, não. Tem o carro que nós, contribuintes, pagamos. Não é? E isso acontece com todas as instituições, e, infelizmente, também com a Defensoria Pública. Então, é aquela tal história, eu virei defensor, eu não sou mais cidadão comum. Eu tenho o direito de dar carteirada. Eu tenho o direito de dizer para o guarda que me para na estrada, porque eu estou em alta velocidade, eu não vou fazer teste de bafômetro, eu sou defensor público, quer ver? E mostro minha carteira. Ou é aquela história de que eu virei defensor público, desculpem, mas é pura verdade, eu também sou defensora pública. Não, mas é que às vezes, quando a gente toca nesse assunto, é muito desagradável, né? Então, eu também viro defensora pública, eu também, no dia seguinte, estou com a bolsa Louis Vuitton, com o sapato Louboutin, eu também estou com uma roupa de grife famosa para mostrar que eu sou diferente. Ué? Vocês gostaram? Ah, então vocês gostam de apanhar, né? Espera aí que vem mais. Vem mais, vem mais. Então, essa ideia do privilégio. A gente não pode, não tem por que a gente achar que a gente é melhor que o outro. Nós não somos melhor que o outro. E nós não seremos bons defensores se nós acharmos que nós estamos num patamar, aqui, ó, acima dos outros. Não estamos. Nós somos iguais. E mais do que isso, nós temos que dar colo quando for necessário dar colo, dar ouvido quando tem que dar ouvido, dar conselho quando tem que dar conselho, dar bronca quando tem que dar bronca, e exercer este papel, que é o papel da inclusão. Então, eu estava falando da ideia de, você sabe com quem está falando? Vocês sabem qual é a contraparte disso numa sociedade minimamente igualitária? É quem você pensa que é? Que é a ideia de que eu não sou diferente de você, apesar de você ser autoridade. Então, é isso que o Roberto da Mata faz de contraponto, que eu acho excepcional, quando ele diz assim, um diz, você sabe com quem você está falando? E o outro fala, ué, quem você pensa que é? Quer dizer, nós somos iguais. E os exemplos que nós temos no sistema de justiça, infelizmente, são diferentes. Então, é o juiz que anda com o Porsche, vocês leram isso nos jornais? Que andam com o Porsche do Ike Batista. É o juiz que pensa que pode matar a mulher dele porque ele é juiz e foge. É o membro do Ministério Público que também fez várias... E isso, infelizmente, o que acontece? Nós vamos dizer, olha, são 16 mil juízes, nós temos um que errou. Temos um que errou, só que isso vai para a imprensa e isso faz com que a imagem da justiça como um todo seja muito prejudicada. Então, a ideia de igualdade é uma ideia que não está no nosso cotidiano. Não está mesmo no nosso cotidiano. E nós temos o dever de fazer com que essa ideia se transforme culturalmente e venha para o nosso cotidiano, venha para o nosso dia a dia. É a ideia de que eu não sou diferente de vocês. Nem eu sou mais velha do que vocês, eu estudei mais tempo do que vocês, só isso.
mas eu não sou diferente de vocês. Eu venho aqui porque eu acho que na Defensoria Pública eu aprendo. Eu venho aqui porque eu acho que na Defensoria Pública eu tenho um dever. É de dizer, vocês são meus ídolos. Por favor, não me decepcionem. Por favor, mostrem que eu ainda posso acreditar que existe uma instituição que vai brigar pela igualdade, que vai brigar. Aí eu choro. E vocês são a esperança, gente, desse país. Sem vocês, isso aqui vai piorando, né? E vejam, eu vou ainda continuar nesse aspecto que é cultural. Vocês sabem qual é o percentual de pessoas no país que acha que a lei não tem importância? Em cada 10 brasileiros, 8. Ou seja, é a maioria que acredita que a lei não importa, que ele pode não obedecer à lei. 57% acreditam que há poucos motivos para seguir as leis. É a ideia de que a lei não vale para todos. É a ideia de que colarinho branco escapa da prisão. Quer dizer, isso eu acho que vem mudando, mas ainda temos um caminho muito longo para percorrer. E aí nós temos o índice de confiança nas instituições. Eu vi que saiu Ontem saiu um novo índice desse, da FGV, eu vi no jornal hoje, vindo para cá, e eu vi que a situação das Forças Armadas permaneceu alto, o Judiciário caiu, e o Congresso caiu, se é que ainda dá para cair. Exatamente, caiu, os partidos também caíram, tudo caiu, E uma das coisas que eu tenho insistido muito na FGV São Paulo é por que a Defensoria Pública não está incluída? Por que tem o Ministério Público e não tem a Defensoria Pública? E aí eu acho que nós temos que fazer uma estratégia. Nós temos que mostrar que nós somos importantes. Nós ainda estamos muito invisíveis para a sociedade. Nós ainda não mostramos para a sociedade qual é o nosso papel. Então, se nós mostrarmos que nós fazemos a diferença, vai ser fácil a Defensoria Pública aparecer. Eu vou contar para vocês uma história. Eu trabalhei há 3 anos atrás, sei lá, na Defensoria Pública de Pernambuco e fomos fazer pesquisa nos lugares de atendimento. As pessoas que são atendidas, elas saem tão gratificadas que elas contam para o vizinho, contam para o outro no ônibus e vai aumentando. Então, você tem aquele preço do sucesso, né? No entanto, isso ainda não provocou uma diferença do ponto de vista geral. Isso ainda é muito localizado, porque essas pessoas têm baixa vocalização. Ou seja, não são essas pessoas que fazem a mídia, não são essas pessoas que, de alguma forma, pautam, que criam a opinião pública. Então, é como se eu dissesse, olha, gente, olha o nosso desafio como é grande. Nós temos que fazer alguma coisa para mostrar que a Defensoria Pública faz a diferença, que nós temos que agir, que ela comece a ser considerada, inclusive, uma instituição que tem que estar nesse rol, e não está. Defensora Pública Geral, doutora Marta, é um estudo que é extremamente rico para todos nós, e aí é algo para a gente se debruçar mesmo, e enxergar onde nós precisamos corrigir os nossos rumos, mas, sobretudo, é essa injeção de ânimo, professora, que a senhora traz a todos nós, assim, de que, para quem divide a ideologia da mesma forma que a senhora fala, a gente se sente absolutamente contemplado. E tem muita gente aqui nessa sala que não vai decepcionar a senhora, tenho certeza disso. Eu gostaria... Pois não. Eu queria que você me convidasse daqui a um ano para vir aqui com essas mesmas pessoas. E eu gostaria de ouvir. Ao contrário, eu vou sentar aí e vocês vêm para cá. Pronto. Bom, eu gostaria de entregar o certificado da palestra e gostaria de convidar o doutor Clériston para entregar à professora Tereza Sadek o selo da Defensoria Pública Baiana, que foi lançado no dia 19 de maio.
e que simboliza, professora Tereza Sadek, os 30 anos de existência da Defensoria Pública da Bahia. Para dar abraço neles, ele tem que subir na cadeira. Tem que descer. Eu queria agradecer a presença da professora, porque ela não veio aqui, como o Firmani falou, só pelo currículo do trabalho que vem desenvolvendo os anos pela Defensoria, que a gente já se conhece há algum tempo. Mas quando eu a reencontrei em abril desse ano, no Mato Grosso do Sul, que eu estava aí assistindo, eu sentei do lado dela e falei assim: professora, a senhora precisa falar para os defensores da Bahia. Eu me emocionei como vocês se emocionaram e me arrepiei como vocês se arrepiaram. Fiquei indignado com algumas coisas como defensor público. E na mesma hora já mandei o WhatsApp para a Firmiane e falei: você vai levar a professora para a Bahia. A agenda da senhora é concorrida, ela é a única instituição que ela não cobra para vir fazer palestra, porque ela é defensora pública de coração, né? E honorária, exatamente. Então, assim, é muito bom, porque precisa mexer. É importante iniciar esse curso de formação dos colegas, que é um curso de formação continuada, que não vai ser só para eles, a gente pretende implementar para todos os defensores. Alguns colegas me perguntando por que você não convocou, porque convocar eu acho que é algo muito duro, né? A gente faz o convite, as pessoas se sensibilizam ou não para vir para cá, mas sabendo até em disponibilidade de alguns colegas, principalmente do interior, a gente pediu para poder gravar, para mandar para os colegas do interior, porque eu acho que a sua voz precisa ser ecoada nos 4 cantos do Estado, né? A gente precisa, às vezes, dar esse choque de realidade para a gente se questionar o papel da gente, o que é que a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo, para onde a gente quer ir, né? E certamente o desafio... desafio foi lançado para que daqui a um ano os colegas venham. Exatamente. E eu também vou estar lá para poder saber, né? Para ver o que é que eles têm a falar da instituição. Muito obrigado pela presença. Certamente vai nos mexer muito as palavras, assim, vai fazer com que a gente se questione mesmo, né? Sim, a senhora vai querer de presença para saber, né? Para tudo que vem, né? Mas é isso. É importante a senhora vir mesmo, simbolicamente para nós, para vocês que estão iniciando o trabalho hoje, reflitam muito sobre o que a professora Tereza falou, é importante. São para essas pessoas que a gente vai trabalhar. São por elas que a gente se esforça tanto como servidor público, né? Foi para elas que vocês lutaram tanto para serem nomeadas. Não esqueçam disso. Acho que é isso que a professora quer, né, professora?